Aleluia. Seu nome é Jesus. Glória a Deus. Vou cantar mais uma canção. Depois vamos entrar para a palavra, para uma breve consideração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor reina para todo sempre. E Ele vive também para todo sempre. E eu não tenho nada que temer. Não. Ele está vivo. Ele venceu a morte. Ele venceu tudo e todos. A minha confiança não será frustrada, não. A minha esperança não será frustrada. A minha esperança é viva. Glória a Deus. A minha esperança é viva. Sim. A sua esperança, meu amado irmão, minha amada irmã, é viva. Porque está nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso Deus. Todo-Poderoso Deus. Glória a Deus. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o céu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória e morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Um altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória e morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecados e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Um altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória e morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória e morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso
E não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Glória a Deus nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no seu texto, o livro, nesse caso de João, o famoso Evangelho de João, no seu capítulo 4, glória a Deus, Evangelho de João, capítulo número 4. Maravilhoso Deus. Glória a Deus. João 4. Vamos começar no versículo. Glória a Deus. Vamos começar no versículo número 18. Melhor no 19 fica melhor. Está escrito no versículo 19, capítulo 4, do Evangelho de João. Assim está escrito. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Senhor, vejo que és profeta. Glória a Deus. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E no verso a seguir, disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis a quem? Ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Glória a Deus. No verso a seguir, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Glória a Jesus Cristo. E no verso a seguir, ele diz: Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do quê? Vem dos judeus. Glória a Deus nas alturas. Porque a salvação vem dos judeus. E no verso a seguir, mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores, esses adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o quê? O adoram. O Pai procura tais que assim o adoram. Que o adoram em espírito e em verdade. E no outro verso a seguir, Deus, que é o 24, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Glória a Jesus. Desculpa a forma como eu estava fazendo a leitura, porque estava com alguma interrupção. Então o meu menino estava aqui a tentar incomodar um pouquinho, por isso estava a ler, mas com muitas interrupções, ou então a ler com muitas pausas. Glória a Jesus. Mas creio que deu para perceber, a mensagem, o que é, o que não é. Glória a Jesus. Estou a dizer a mensagem, nesse caso, o texto bíblico que se leu, não é? Olha, meus amados em Cristo Jesus, falando da adoração, de adorar a Deus,
falando de adorar a Deus em espírito e em verdade, Jesus mostra a essa mulher samaritana, que também achava que adorava a Deus, mas mesmo com a sua vida torta, como se diz, não é? Com a sua vida toda torta, ela achava que era filha de Deus, achava que era filha de Abraão, mesmo com aquela inimizade que existia entre os judeus e os samaritanos, pois não se comunicavam. E ela tentou de fazer debate bíblico com o Senhor Jesus, sem saber que o Senhor Jesus, que estava diante dela, era a própria Bíblia em pessoa. Queria fazer debate com a própria Bíblia, queria fazer debate bíblico, da palavra nesse caso, queria fazer debate da palavra com a própria palavra encarnada. Mas na sua tolice, não é? Na sua ignorância, não sabia de nada. Pensou que estava mais aí um homem qualquer, como muitos têm pensado do apóstolo, que é mais um homem qualquer, mas na verdade não. Glória a Deus, para quem já entendeu, já percebeu o que é o que não é. Glória a Jesus. E a mulher, depois de ouvir da parte do Senhor algumas revelações, ela ficou assustada e disse: vejo que és profeta, Senhor. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, judeus, vos armais de orgulhosos, de ser os melhores, e dizeis que deve-se adorar unicamente em Jerusalém. Sim, lá no vosso templo, mas nossos pais adoraram nesse monte. E Jesus disse-lhe: ouve-me e crê-me, ó mulher, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Atenção, quando Jesus fala disso, ele não estava querendo dizer que é proibido adorar no templo, é proibido adorar ir adorar no monte, você ir ao monte e ir lá adorar. Não é isso que ele estava querendo dizer, mas o que ele estava a dizer é algo um pouquinho mais além, fora daquilo que já tinha se tornado um ritual. Já tinha se tornado um ritual de ir aos montes adorar, porque sabia, nos montes, no lugar fixado ou determinado, e lá no templo em Jerusalém, o lugar fixado, aqui é o único lugar onde simplesmente se deve adorar. Então todos vão até estes lugares e vão lá se congregar para adorar. Mas Jesus estava a mostrar que esse não só conceito, muito mais do que um simples conceito, esse ritual, glória a Deus, estaria a chegar ao fim. Jesus disse: vem a hora, e a hora é em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E ele mostra onde e como se poderá adorar a Deus. Sim, ele mostra que a hora de adorar ao Pai é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Em espírito e em verdade. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de vivo Deus. Sim, em espírito e em verdade. É lá onde vós podereis adorar a Deus. E Jesus mostra que Deus é espírito. E então os que dizem ser seus adoradores, que vão adorá-lo, têm que adorá-lo em espírito e em verdade. Está bem? Deus é espírito. E importa que os que o adoram, adorem-no em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Importa que os que vão adorar a Deus façam em espírito e em verdade. Sim, porque as pessoas estavam acostumadas a adorar a Deus em lugares fixos. Quem não fosse até aquele lugar estava perdido. Na verdade, foi até o próprio Deus quem determinou ou estabeleceu o lugar para adorá-lo, nesse caso lá em Jerusalém. Sim, pois Jesus disse à mulher: vós adorais o que não sabeis. Sim, mas nós, os judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do quê? Dos judeus.
Tá vendo? A salvação vem dos judeus. E assim Jesus mostrou que, embora a salvação venha dos judeus, a hora que chegaria, é uma hora em que nem os judeus, nem outros tantos poderiam adorar mais a Deus no monte ou ficar presos no monte para adorar a Deus. Importava eles simplesmente crerem e assim receberem o Espírito da verdade e assim começariam a adorar a Deus em Espírito e em verdade. Então Jesus estava a mostrar que para adorar a Deus no verdadeiro sentido, glória a Deus, é necessário fazê-lo em Espírito e em verdade. É necessário fazê-lo em Espírito e em verdade. Sim, porque é impossível que alguém adore a Deus na carne. Não é possível. Pois Jesus, mais em frente, no versículo a seguir, ele mostrou dizendo que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em quê? Em Espírito e em verdade. E como é que alguém vai adorar a Deus em Espírito e em verdade se não tiver o Espírito da verdade? Não é possível. O que significa? É impossível que alguém adore a Deus se não tiver o Espírito da verdade. Todo homem que tenta adorar a Deus sem o Espírito da verdade, sem o Espírito do Filho de Deus, toda a sua adoração será carnal. Percebeu? Será uma adoração carnal, porque ele não está regenerado, porque ele é um mentiroso. Paulo, o apóstolo, falou na sua epístola aos Romanos, ele disse, capítulo 3, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O que isso quer dizer? Significa que o homem, por natureza adâmica, a natureza adâmica que o homem acabou adquirindo do próprio Adão, nesse caso, o homem se tornou mentiroso. Independentemente de uns não terem essa natureza de viver mentindo, mas, de modo geral, por isso o Paulo diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, se de forma normal o homem já é mentiroso, então como é que vai adorar a Deus em Espírito e em verdade? Não é possível. Então o que vai acontecer? Toda adoração que for feita por homens e mulheres que não têm o Espírito da verdade é uma falsa adoração. É uma adoração na carne. E a adoração na carne é falsa. Percebeu? É uma adoração falsa. E existem aqueles que são espirituais, os seres humanos espirituais, do lado do mal. Nem aqueles também podem adorar a Deus em Espírito e em verdade, porque aqueles fazem parte do lado espiritual do mal. Tem o diabo como seu Senhor e seu Deus. Logo, quando tiverem que adorar, adoram a Satanás, não vão adorar a Deus. Não, ao Deus vivo. Percebeu? Mas aqueles que quiserem adorar a Deus em Espírito e em verdade, terão que primeiro receber o Espírito da verdade. Sim. Pois Jesus, o Senhor, disse, vós recebereis o Espírito que há de vir do Pai, que eu do Pai rogarei para vós, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque também o mundo não o conhece, mas vós o conheceis. Sim, porque habita convosco e estará em vós. Percebeu? O Espírito da verdade. Quando o homem recebe o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, a partir daí começa o processo de regeneração na vida do homem. Começa o processo de regeneração na vida da pessoa que creu. E assim, quando Deus olhar para você, Deus já não vai ver mais aquela mulher, aquele homem mentiroso, cheio de pecado. Como disse o rei Davi, nascido, gerado, concebido todo em pecado. Mas quando Deus olhar, vai ver, glória a Deus, o Espírito do Filho dele, o Espírito dele próprio, o Espírito, glória a Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo, o Espírito da verdade dentro de você. E a regeneração se fazendo sentir dentro do seu quê? Interior. E assim também se cumpre a palavra que disse Paulo, glória a Deus, que aquele que está em Cristo, nova criatura é,
as coisas velhas passaram e tudo se fez que? Novo. Tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Só assim o homem e a mulher estarão em condições para adorar a Deus em espírito e em verdade. Duas coisas. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse, Deus é espírito. E porque espírito também nunca foi visto por ninguém. Nunca. Sim. Jesus, o próprio Senhor, disse, Deus do quê? Nunca foi visto por ninguém. Mas aquele que é o Filho, João Batista até que testificou isso, né? Disse que Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho que está no seio do Pai, esse sim o fez conhecer. O próprio Jesus também afirmou. Paulo também e outros apóstolos também falaram disso. Deus nunca foi visto assim como Deus, nunca, por nenhum ser humano. Mas no Filho dele, nós, glória a Deus, chegamos de ver a Deus, ver o vivo Deus, o eterno Deus. Porque é a única via que nos pode levar até Deus, que nos pode fazer conhecer Deus, Espírito Santo, no caminho de Jesus, que é o caminho da verdade e da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se Deus é Espírito, aqueles que vão adorar a Deus têm que estar no Espírito, ou seja, têm que ser homens e mulheres espirituais, porque homens e mulheres carnais jamais adorarão a Deus em Espírito, é impossível. Se até mesmo alguém que já tem o Espírito de Deus precisa andar em Espírito para não cumprir as concupiscências da carne, ou seja, para não se ceder os desejos da carne. Agora imagine alguém que não tem o Espírito Santo de Deus. Não é possível ele adorar a Deus em espírito. Não é possível. Por isso você vê pessoas que não conseguem se concentrar mais ou menos nas reuniões, no momento de louvor, de adorar. Não é aqueles casos que a pessoa está sentindo que há um jugo, há um fardo, ou então está a passar umas guerras. Está a passar umas guerras. E assim, uma fase, né, que depois vai passar, por causa dos ataques dos dominadores da mente, das potestades chamadas dominadores, que atacam, fazem ataques, mas você tenta dobrar o joelho, tenta fechar as vistas para adorar, você sente muita coisa começa a passar na mente, a mente a ser martelada, mas na perseverança, na persistência, você consegue romper isso, você consegue se livrar disso. Glória a Deus. Mas estou a falar propriamente naqueles casos de a pessoa não tem Espírito de Deus, não tem Deus, não vive ou não está no caminho. Percebeu? E assim, ele tentar se concentrar para adorar a Deus, não consegue. Ele vai se sentir perturbado. Os problemas não lhe vão deixar. Nem consegue, mas vai ficar concentrado para adorar a Deus em espírito de verdade. Não vai conseguir. Não consegue. Só isso, que até mesmo aquele que não tem Espírito Santo pode até fazer, fechar as vistas, de joelho ou em pé na igreja, no culto geral, ou aqui mesmo nessa reunião, lá em sua casa, sentado onde está, ou até de joelho, não sei como é que está, ouvindo, e no momento que estavam a louvar, dobrar o joelho, então, com as mãos levantadas, entrar em espírito para adorar. Muitos não conseguem. Sabe por quê? Porque ainda não tem o Espírito da verdade. O Espírito que faz com que o homem se torne espiritual. E porque não tem ainda o Espírito que faz com que o homem se torne espiritual, então tem o Espírito do mundo. Os homens estão cheios do quê? Do mundo. Percebeu? Estão cheios do mundo. E assim esse mundo está cheio dentro deles, ou com que eles estão cheios, faz confusão. Percebeu? Esse mundo faz uma autêntica confusão no coração do quê? Das tais pessoas. E assim é impossível que a pessoa adore a Deus, busque a Deus, sirva a Deus. Muito impossível.
impossível mesmo de impossível. Glória a Deus. Por isso, é necessário antes o homem se tornar espiritual. Para quê? Para adorar a Deus em espírito. Quando o homem recebe o Espírito de Deus, ele se torna um ser, um homem espiritual. Está percebendo, meu irmão, minha irmã? Quando o homem adora a Deus em espírito, ou seja, recebe o Espírito Santo de Deus, ele se torna um homem espiritual, se torna um crente espiritual. E assim estará em condições para quê? Para adorar a Deus em espírito. Mas, como eu disse, não significa que, pelo fato de nascer de novo, que toda vez que tiver a adorar, o homem vai adorar em espírito e em verdade. Não. Por isso, o mesmo tem que andar em espírito, para não cumprir o quê? As concupiscências da carne. Sabe o que isso significa? Significa que tem que viver a palavra, para não ser mentiroso, ou para não se deixar levar pelo pecado. E assim você se tornar um crente, mesmo tendo já Deus, o Espírito Santo, vai ser um crente carnal, como aconteceu com os irmãos de Coríntios. Nunca perceberam? Os irmãos de Coríntios eram o quê? Eles eram crentes e tinham o Espírito Santo de Deus, por incrível que pareça. E era a igreja que tinha todos os dons, enquanto que outras igrejas não tinham todas as manifestações, os dons. Eles tinham todos os dons, por incrível que pareça. Mas o difícil que aconteceu aqui, eles depois entraram na carne, começaram a fazer as coisas tudo na carne, infelizmente. E Paulo aparece repreendendo a eles, mostrando a eles que eles estavam a ser carnais e assim não agradariam a Deus. Precisavam ser espirituais e não carnais. Sim, glória a Deus nas alturas, porque assim estavam a provocar a ira de Deus. E Tiago fala que quando isso acontece, o Espírito que está dentro de nós, que é o Espírito de Jesus Cristo, vai fazer o quê? Vai ficar triste, porque vai começar a sentir ciúmes, vai se sentir traído, né? Assim como quando um homem se sente traído por uma mulher. Então é necessário que o crente receba o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, para o homem se tornar também espiritual, porque assim você vai se tornar um homem espiritual, um crente espiritual, uma crente espiritual, e estará conectado com o Senhor Deus vivo, com o Senhor Jesus Cristo. E quando está conectado com o Senhor Jesus Cristo, você começará a caminhar neste mundo já como vivo dentre os mortos. E porque você já é um vivo, não mais um morto, e porque também você já não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, não mais debaixo do pecado, mas sim debaixo da graça do vivo Deus, debaixo da verdade. Então você vai viver no Espírito e vai andar no Espírito. Glória a Deus, pela fé. Pois o justo vive da fé, da sua fé. E porque você vai viver a prática da palavra, que vai fazer com que você ande no Espírito, você vai se achar na verdade. Você vai deixar de ser um da mentira, ou mentiroso, porque vai acontecer a transformação, a regeneração dentro do seu interior, e assim você se torna verdadeiro em Cristo Jesus, não por si mesmo, como eu já disse, mas em Cristo Jesus. E assim sendo, quando o homem que já se tornou, já conheceu nesse caso, já entrou no caminho, já conheceu a verdade, já foi liberto pela verdade, se era um mentiroso, já foi liberto dessa mentira, se era um pecador, fornicador, prostituto, adúltera, um alcoólatra, ou qualquer que seja pecado, um feiticeiro, um quimbandeiro, macumbeiro, qualquer que seja, se na verdade foi liberto, conheceu a Cristo, a Espírito em verdade, o prostituto ou a prostituta abandonou a prostituição, a ladra ou o ladrão abandonou esse trabalho maligno, mas agora está a viver a palavra, assim foi verdadeiramente liberto. Glória a Jesus Cristo. Então você se torna um homem espiritual
e verdadeiro em Cristo Jesus, e assim em plenas condições para adorar a Deus. Importante somente que você continue a vigiar e a orar para não se deixar levar ao desejo do pecado, da carne. Porque o pecado está tão perto de nós, nos chamando, sim, nos chamando para tentar nos levar a sucumbir, tentar nos levar a cair no pecado. Mas se formos fortes, não nos deixaremos levar. Se você for forte, você não vai se deixar levar. Você vai prevalecer, você vai vencer, contando com a ajuda do próprio Senhor Jesus Cristo, do seu Espírito em você. Glória a Deus. E assim, homem que anda em espírito e em verdade, porque já conheceu, já foi liberto, já se tornou um homem espiritual. Glória a Jesus. Esse está em condições de adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e também verdadeiro, ou verdade. Espírito e verdade. E porque o homem já se tornou também espiritual e verdadeiro em Cristo Jesus, como eu disse, também do seu espírito dentro do homem, quando levantar as mãos, quando abrir a boca, o que vai sair da sua boca é uma adoração. Até mesmo quando ele dizer aleluia, é uma adoração que vai subir lá no céu, até ao trono de graça. Quando ele levantar as mãos, bater as palmas, glória a Jesus, amém. O seu amém vai ecoar lá no céu de glória. Lá na sala celestial, no templo celestial. E todos os santos anjos vão responder também, amém. E os 24 anciãos, eles se prostram, jogam as suas coroas no chão. Louvado seja o nome do Senhor. As coroas jogam no chão e os 4 seres viventes, os querubins, sim, os cargos de Deus, aleluia. E não só, eles se prostram e também dizem, amém, glória a Deus, sim. E os serafins, que são os responsáveis de receberem as orações e jogarem lá no altar de fogo, eles jogam a taça, onde vem a oração do crente, o louvor do crente, o louvor do irmão, da irmã, que é espiritual, em Cristo Jesus, não é carnal, não é alguém que vive na carnalidade, a vida é só fofocando, discutindo, lutando, depois, quando vai dobrar o joelho, quer logo louvar, quer logo gritar, né? Quer logo ficar a dizer aleluia, aleluia, glória a Deus, não sei o que, Senhor, és bom, não sei o que, louvar, não sei o que dá. Essa adoração não chega no céu, não, nem tampouco. As potestades barram, colocam um bloqueio espiritual, também uma muralha, ou seja, um céu de bronze. Quando você ouve falar sobre bronze, é um céu de betão que eles colocam. E para passar tem que ser tem que ser mesmo que uma adoração ou uma oração que forte, bate, depois rompe aquilo. Ou então aquilo vai passar em forma de uma labareda de fogo e os demônios, quando virem, tem que fugir. Sim, para isso torna uma bomba. Se um tentar se atrever para a fagulha vai lá atingir, é queimado e aquilo passa como um relâmpago. Quando ele entender, quando assustarem, já passou. Já está lá no céu, os serafins recebem, jogam lá, e aquilo ecoa na cidade celestial, jogam no altar de fogo. Aleluia, e aquilo ecoa no céu. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o Senhor! Oh, aleluia! E aquilo sobe como uma fumaça suave nas narinas do Pai Celestial. E assim o Pai se alegra. Oh, aleluia! E quando Deus se alegra, o que acontece? Ele fortalece esse adorador. Ele fortalece esse homem, essa mulher que está a adorar a Deus. Para quê? Para que esteja forte nesse caso, e assim continue a adorar a Deus. Glória a Deus, sim. Como está escrito, a alegria do Senhor é a nossa força. 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 Oh, aleluia,
eu canto aleluia. Oh. A alegria do Senhor é nossa força. 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 Oh. Aleluia, eu canto aleluia, eu canto aleluia. Sim, oh, aleluia. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, o céu, glória a Deus, recebe essa adoração. Quando digo o céu, o vivo Deus, porque a adoração chega lá no céu. E aquilo é um cheiro suave nas narinas do vivo Deus, do eterno Deus. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Então entenda isso. Que não é possível o homem ou a mulher adorar a Deus em espírito e em verdade se primeiro não se tornar um homem espiritual ou uma mulher espiritual. E conhecer a verdade, ser liberto pela verdade, para que possa andar na verdade. Porque um homem que não foi liberto pela verdade está preso na mentira. Logo, a mentira tem influência sobre a sua vida. A mentira domina a sua vida, porque é escravo da mentira. E a mentira tem por pai a Satanás. Satanás é o pai da mentira. Por isso ele fala do que lhe convém, daquilo que é próprio para ele. Percebeu? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, necessário é que o homem seja liberto pela verdade, conhecendo essa verdade e estando no caminho, recebe a vida, o espírito de vida e o espírito da verdade, e esse espírito de glória a Deus que faz o homem se tornar espiritual. E assim o homem, quando digo o homem, tu vai generalizar, gênero humano, o homem poderá adorar a Deus em espírito e em verdade. Importante somente que ele continue a vigiar e permanecer no caminho, para não ceder, como já digo novamente, para não ceder aos desejos da carne, aos desejos do pecado, e assim a sua adoração acabar se tornando uma adoração não verdadeira. Sim, mas contrário a isso, o homem já tem Deus, já é espiritual, esse sim está em condições. Então entenda isso, meu amado irmão, entenda isso. E adorar a Deus não pense que é só entoar cânticos de louvor. Eu no princípio disse que nós adoramos a Deus de várias maneiras, com a nossa própria vida. Sim. Adoramos a Deus quando estamos no meio da congregação dos santos, ou numa reunião como essa, ou numa reunião presencial. Nós adoramos a Deus. Mas também, glória a Deus, você pode adorar a Deus em ações, estando sozinho. Percebeu? Você pode adorar a Deus. Você pode louvar a Deus, pode glorificar o Senhor. Com palavras, quando você dirige palavras, obrigado, Senhor Deus vivo, obrigado, Senhor Jesus Cristo, eu amo-te, eu exalto e glorifico de tu és o meu Deus, tu és a minha fortaleza, não tem um outro bem além de ti, não sei o que. Isso é louvor e adoração ao vivo Deus. Porque você está a preferir palavras que exaltem o nome do Senhor, o nome do vivo Deus. E quando você estiver a entoar cânticos de louvor e hinos espirituais, você estará simplesmente a louvar, adorar, glória a Deus, por intermédio do quê? De louvores, como nós fizemos há pouco. Sim. E porque você estará a fazer em espírito e em verdade, o seu louvor chega no céu. Chega. Porque é um louvor santo, é um louvor puro, é uma adoração pura, santa. Mas para aqueles que ainda não têm
que são mentirosos, não tem o Espírito de Deus, tem o Espírito do demônio. Todo louvor que tentar fazer toda adoração, sabe só como que é? Como um barulho que incomoda até os ouvidos de Deus. E Deus fala: eu estou cansado desses vossos sacrifícios, dessa vossa adoração. Estou cansado de ouvir essas vossas canções, essas vossas músicas. Porque estão aqui, estão a incomodar demais os meus ouvidos. Estão a incomodar demais os meus ouvidos. Estão a incomodar demais os meus ouvidos. E eu não posso suportar isso. Não posso suportar. Sim, Deus fala isso. Não posso suportar isso. Glória a Deus. Por quê? Porque os homens, infelizmente, querem adorar a Deus na carne. Querem adorar a Deus sem antes conhecerem esse Deus. Como é que você vai adorar alguém que você não conhece? Como é que você vai adorar alguém que você não conhece? E você nem a sua palavra conhece, porque a sua palavra é que nos ensina, que nos mostra o caminho para você conseguir chegar até onde você deve chegar. E assim adorá-lo em espírito e em verdade. Não é possível. Então, todo louvor que é feito fora desses parâmetros bíblicos, espirituais, mais do que simplesmente Bíblia, humanamente falando, mas sim, segundo a palavra do Senhor Deus vivo, são louvores, canções, adoração, que nas narinas de Deus cheira a fezes, cheira a gases nauseabundos. Sim. E Deus fecha as suas narinas para não receber isso, para não chegar até Ele. Fecha os seus ouvidos para não chegar até Ele. Percebeu? Aliás, antes mesmo de chegar até lá, os próprios demônios já barram, já impedem. Mas como Deus é omnipresente, onisciente, então aquilo acaba soando, por exemplo, no meio da congregação do povo. Estão a adorar todos, estão a louvar. E aqueles cujo espírito é contrário, são mundanos, são carnais, mas estão aí a gritar. Oh! Você vê, parece que é espiritual, está a adorar a Deus em espírito e em verdade, mas afinal de contas, é grande a carnal. Mas consegue se perceber também se o homem está adorando em espírito ou na carne. Para quem é espiritual consegue perceber isso, mas para quem não é espiritual, vai pensar que o irmão está adorando em espírito, mas afinal de contas está na carne. Percebeu? E aquilo vai soando e incomoda os ouvidos de Deus, por causa de Deus ser omnipresente, mesmo sem chegar lá no céu de forma literal, porque termina logo lá, quando entra aí nos ares, é abafado pelos poderes das trevas. Sim, porque é cheiro nauseabundo. Cheiro de quê? De um cadáver. Cheiro de quê? De escórias, de fezes. Está a perceber? E assim o mesmo que está a prestar esse tipo de adoração não pode esperar nada em troca, não pode esperar nada da parte de Deus. Então esses tais que você vê aí adorar, a cantar, vozes tipo de anjos, não sei o que, são todos carnais. Por quê? Porque primeiro é que eles não fazem aquilo em espírito. Segundo, são mentirosos. Então como é que um mentiroso vai adorar a Deus e o seu louvor agradar a Deus? Não é possível. Como é que um carnal vai adorar a Deus e o seu louvor chegar até Deus e Deus receber como um cheiro suave nas suas narinas? É impossível. Porque é carnal. Deus não é carnal, é espírito e um ser espiritual. Porque está escrito: os que andam na carne e os que são carnais não podem agradar a Deus, mas os que são espirituais sim, esses agradam a Deus. Oh, aleluia. Percebeu? Então necessário é que você se torne
que nos tornemos espirituais e, consequentemente, verdadeiros. E só assim nós poderemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Caso contrário, é perca de tempo. Sim, perca de tempo. É perder o tempo em vão. Percebeu? Por isso eu disse, e o mesmo que faz isso não pode esperar nenhuma recompensa da parte do vivo Deus. Não pode. Agora, pastor, eu ainda não sou verdadeiro, mas estou a lutar a ser verdadeiro. Bom, já é uma outra coisa, porque Deus também pondera isso. Se você, na verdade, está a lutar para sair do estado em que está da mentira, para se tornar verdadeiro e deixar de ser carnal e se tornar espiritual, para adorar a Deus em espírito e em verdade, então está no bom caminho. É só continuar a se esforçar e o Senhor vai ajudar você, desde que você seja sincero, abrindo o seu coração, apresentando diante do Senhor Deus vivo suas inquietações, suas fraquezas, e Ele vai ajudar você. Percebeu? Para você sair dessa situação, para ser liberto da mentira, do engano, da falsidade, se tornar espiritual e também verdadeiro. E assim, quando levantar as mãos, vai se cumprir aquilo que Paulo disse: levantai as mãos cansadas, mas santas, não mãos ensanguentadas, não mãos imundas, não, mãos impuras, mãos que se apressam a quê? Aí para quê? Para atacar, fazer o mal. Pernas que se apressam para andar no caminho da impiedade. Não. Quando abrir a boca, é uma boca pura, santa, que vai sair, não imundície, mas que vai sair palavras santas, palavras puras, palavras agradáveis aos ouvidos de todos aqueles que as ouvirem. Oh, aleluia. Palavras, glória a Jesus, que quando forem dirigidas, vai soar como um cheiro suave nos ouvidos do vivo Deus, nos ouvidos do eterno Deus. Ou então, não nos ouvidos, claro, e ao mesmo tempo nas narinas do eterno Deus, com um cheiro suave. Sabe por quê? Para quem já ouviu isso, no Antigo Testamento, o incenso não poderia ser apagado, tinha que permanecer lá no incensário. Incensário é uma espécie tipo de candelabro, mas assim como esses que usam, que o Papa usa, ou então que os católicos, porque eles são imitadores, pegaram aquilo e prontos. Mas tudo já cheio de demônios. Punham lá dentro do incensário o incenso. O incensário é o objeto, nesse caso o recipiente onde punham o incenso. E o incenso era feito de muitas especiarias, como acácias e várias plantas. E aquilo dava um cheiro muito suave. E punham aquilo, queimavam, e aquilo ardia. E o sumo sacerdote ficava a fazer um movimento, e aquela fumaça enchia o santuário. E quando ele entrava lá no Santo dos Santos, uma vez pelo ano, entrava também com o incensário, e assim aquilo, glória a Deus, ele fazia as preces, e a glória de Deus descia lá no Santo dos Santos, e havia vezes até lá no santuário. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele incenso, o problema é que tinha ordenado para constituir, ou fazer lá no deserto. E aquilo subia como um cheiro suave nas narinas do vivo Deus. Por isso Deus havia proibido que ninguém deveria ser achado com aquele tipo de incenso na sua casa. Se eu achasse alguém com incenso na sua casa, daquele jeito, tinha que ser morto. Tinha que ser morto. Sabe o que isso significa? Que significa coisas que para Deus e sobre Deus não devem ser dadas ao homem. Que significa adoração é só para Deus, louvor é só para Deus. É só Ele que é digno de honra, glória, louvor, magnificência. E não o homem. Percebeu? Oh, aleluia. Não o homem. Porque o Senhor, após ele disse: meu louvor não darei a outra, nem. Então, o meu louvor, sim, não darei a outrem. Glória a Deus nas alturas. Nem também as imagens de esculturas. Aleluia. Sim, o louvor é do Senhor, a adoração é do vivo Deus. Não se deve dar a um outro ser. Glória a Deus. Aquele incenso
representava o cheiro suave que sobe nas narinas de Deus, na vida daqueles que adoram a Deus, que têm Deus como seu Deus e que buscam a Deus, que andam no Espírito, que adoram a Deus em Espírito e em verdade. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu? Por isso, há toda uma necessidade de nos tornarmos espirituais. Como eu já disse, torno a dizê-lo, caso contrário, o que é que vai acontecer? Vamos ser meros carnais e perdendo tempo no quê? No meio dos crentes, ou então no meio da igreja do Senhor. Percebeu? Mas para que isso não aconteça, então temos que nos precaver. Você precisa, glória a Deus, o mais rápido possível, buscar. Se já está a buscar, se esforce até conseguir. Se conseguir, oh, glória a Deus, você conseguiu. Importará permanecer firme para não entregar as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos, que são os diabos, demônios. Sim, os feiticeiros. Sim, mas sim ao vivo Deus, exclusivamente ao eterno Deus, ao poderoso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Maravilhoso Deus. Aleluia. Para terminar, louvado seja o nome do Senhor. O Pai é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. E veja que Jesus diz que o Pai procura tais que assim adoram a Ele. O Pai procura os que adoram a Ele em Espírito e em verdade. Que significa que na face da terra, nem todos que adoram a Deus em Espírito e em verdade. Por isso que os olhos de Deus estão sobre a face da terra, procurando achar alguém que esteja a adorar a Deus em Espírito e em verdade. Porque a maioria estão a adorar a Deus na carne. Porque pessoas que vendem aqui, que cobram para cantar, ou então gravam músicas para vender, esses não podem adorar a Deus em Espírito e em verdade. Primeiro, quando já cobram, onde eles estão a adorar, a louvar, é porque já há carnalidade, já há desejos carnais. Percebeu? Logo não se pode falar em quê? Em espiritual. Não se pode falar que os tais estejam a adorar a Deus em espírito e em verdade. É impossível. Não. Percebeu? Não se pode falar que esses tais estão a adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é possível. Porque se o homem, para fazer isso, tem que ser espiritual. E para ser espiritual, o homem tem que praticar a palavra de Deus. Como é que o mesmo vai ser espiritual se ele está a atropelar a palavra de Deus? Está a fazer as coisas para o benefício dele, para angariar fundos, para angariar dinheiro, ter dinheiro. Como assim? Não dá. O normal até que deveriam ter feito esses tais cantores era cantar mesmo dentro da igreja, fazer praticamente um culto. Está vendo? Mas veja como assim? Um culto. Louvam, adoram. O pastor prefere uma palavra, mas a maioria, nesse caso então, o maior tempo, assim que está certo, é dedicado ao louvor, adorar a Deus, depois uma breve consideração, e depois pedir ofertas. Oferta normal. Oferta voluntária. As pessoas vão dar ofertas, e assim, quando aquela oferta for dada, for recolhida lá mesmo no culto, na igreja, nesse caso, ou no lugar onde vai para pôr a atividade, que seja na igreja. Agora, se um irmão achar que uns irmãos patrocinar, vamos para um outro lugar, mas não porque vão fazê-lo para depois cobrar a entrada. Não, temos que recuperar o que nós usamos lá. Quem mandou vocês fazerem isso?
Então investiram para depois ter lucros financeiros. Não pode, mas fazendo tudo segundo a palavra do Senhor. Pede oferta e dá oferta, é um culto normal. Mas dedicou-se mais tempo a adorar a Deus, com cânticos de louvor, depois uma exortação, e prontos. Pega-se aquele dinheiro, canaliza-se para fazer o que eles têm para fazer. No meu ponto de vista, isso seria até mais coerente do que se apartar e levantar o movimento e a partir de lá cobram as entradas. As pessoas têm que pagar, se não pagar não entra. Quer dizer, para adorar a Deus tem que pagar. Se não tiver dinheiro, você não pode adorar a Deus. Não. Isso não é adoração a Deus. Você vai lá, por exemplo, o músico está a cantar tudo à toa. Hoje estão a tocar tudo torto. O que vai acontecer? Você vai sair de lá frustrado. Nem pastor Paz, nós saímos frustrados lá da cidade quando fomos ver aquela senhora que veio em Angola. Ela cantar, pôs aquela calça cintura baixa ou cintura não sei o quê, camisa, traje africano. Não sei se o pastor Paz está aqui. Sim. Estou presente. Amém. Nunca esqueci aquele dia. Uma semana completa eu a sonhar com Michael Jackson, mas eu ouvi músicas daquela senhora e disse, mas eu fui ver como é que eu ouvi mais de Michael Jackson a dançar nos meus sonhos. Nos meus sonhos, mas as canções que soavam daquela senhora. Depois eu entendi, eu comentei com o pastor Panzo, entendeu-se que nós fomos ver Michael Jackson. Sou sangue, Jesus. Tem que pagar. E você sai de lá frustrado, gastei meu dinheiro à toa, como então? Isso não superou as minhas expectativas, antes frustrou as minhas expectativas. Há pessoas que saem de lugares frustrados, pagam para ir ver um pregador, que vai fazer ministração, pagam para entrar nos Gideões, lá no Camboriú, porque há um pregador que vai pregar, depois saem de lá frustrados, um sai de lá doente, com dor de cabeça, dor não sei de onde, dos miongos, como diziam certos rapazes. E aí começa a fazer cálculo, esse só desse dinheiro que eu gastei, 2, 3 mil kwanzas ou 5, há uns até que cobram mais do que isso, devia servir para fazer muita coisa. Expectativas frustradas. Está vendo? Mas se fosse de graça, entrar de graça, gastou sua passagem, chegou lá, entrou, achar que não está bom, sai e pronto. Percebeu? Mas paga-se dinheiro, você vai lá, paga, entra. Aquilo já é coisa que eu consigo. Se você vai gostar, não vai gostar. Se o que você vai ver é bom ou não é bom, o problema já é seu, pelo menos o dinheiro já entrou. Você já pagou? Você vai mais lá e cobrar, devolva o meu dinheiro. Nem pensar. Tá vendo? Nem pensar. Então não se pode dizer que esses tais sejam adoradores de Deus. Que esses estejam a adorar a Deus em espírito e em verdade. Na carne, são carnais. Não são nem espirituais. Porque se tem um homem espiritual, como eu disse, estou a dizer, se calhar você não entendeu. Se tem um homem que é espiritual, que já tem Deus, precisa andar em espírito, para que tudo que ele fizer, para que as coisas que ele fizer, para que a adoração que ele quer preferir a Deus seja uma adoração espiritual, que seja feita no espírito e na verdade, ou então em espírito e em verdade, e assim Deus aceitar, ficar alegre, e por sua vez Deus também derramar alegria no coração do adorador e fortaleza também para que ele possa prosseguir no caminho, porque a jornada é longa. Agora imagina alguém que é carnal, que não tem um espírito. É impossível que ele adore a Deus em espírito e em verdade. Não é possível. Não é possível. Está vendo? Não é possível. Glória a Deus. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo fala, dizendo que o Pai procura pessoas que adoram a Ele em espírito e em verdade. E o Pai procura. Significa que não são muitos os que adoram a Deus em espírito e em verdade.
no meio de uma multidão que estiveram aí a adorar a Deus, ou então a louvar e a cantar, a glorificar, não são verdadeiros adoradores, são falsos. Tá bem? Como aqui em Angola, já há anos atrás veio um certo pregador que nem importa falar o nome dele. E tem pela mania, não só aqui em Angola como em outros lugares, porque aqui em Angola também foram recebendo, imitando outras nações, principalmente lá do Brasil. Quando recebe um pregador, principalmente um novo que é convidado, lá na Cidadela, no pavilhão da Cidadela, para quem já esteve aqui em Angola, ou está aqui em Angola, ou é de Luanda, enfim, que já foi lá naquele pavilhão da Cidadela, onde jogam basquetebol, handebol, enfim, isso tudo, essas modalidades desportivas. E o pregador esteve lá, sim, esteve lá, e de repente chamaram uma certa cantora, que é muito conhecida aqui em Angola, chamada Sofia. E assim que ela entrou para tentar cantar, o pregador disse, para. Como não falava português e inglês, e o tradutor começou a traduzir, mas todo mundo pôde dar conta que ele estava mandando parar assim, para. Sai. A senhora ficou envergonhada e chateada. E apontou um outro para chamar, um outro para cantar. Porque aquele aí, quando está a cantar, como diz o apóstolo, faz as danças da cama, enfim, libera demônios, e jovens homens saem de lá, vão aos banheiros para se masturbar. Recebem espírito de prostituição, só sangue de Jesus. Dançar ele e as suas senhoras a dançar danças escandalosas. E ele tentou aí cantar, não sei o que, o senhor não conhecia, creio que só viu aí, pronto, se calhar no espírito, não sei. Mandou ela sair. E assim chamou um outro, para ele disse, qual é a canção que tem canta? Jesus, quem já ouviu essa canção sabe. Jesus, Espírito, sim. E ele cantou. Mas depois o que aconteceu novamente? Entrou mais uma outra cantora angolana, aquele que é escandalosa, aquela moça, tem o nome passa-me na mente, se eu me lembrar vou falar. Parece que é da Manaus, proveniente da Manaus, uma coisa dessa. Aquele próprio diabo mesmo, a pessoa. Eu creio que o pastor Panzo, se lembrar, pode dar conta dela. Uma moça que quando veio a Ludmila, nós estávamos lá, antes da Ludmila entrar, que eles foram entrando a cantar, havia entrado uma moça que estava de colã, aquele colã que chama, vou falar mesmo o nome, é um nome escandaloso, mas tem que falar para você perceber. Aquele colã que chama colã chuchuado. Eu me lembro. De colã chuchuado. Sim. Não sei me lembro. Se lembra. Eu me lembro. Sim, ainda bem que você se lembra. De colã chuchuado, ela subiu, ela a falar língua, ela a dançar, ela falou. Até hoje eu me lembro. Se o rei Davi dançou, quem é você? A voz dela, quer dizer, você vê completamente endemoniada. Quem é você para não dançar? Vamos, ela. Aqui. Me perdoe lá, mas tenho que falar. Ela rebolar. Eu até fiquei, senti vergonha, ao mesmo tempo chateado. Minha vontade de
subir lá. Mas o que não falei, o pastor, quando minha vontade parece era subir e empurrar ela. Nem tinha vergonha aquela, completamente endemoniada, a dançar danças da cama. Quem é você que não dança? Se o rei Davi dançou, quem é você que não dança? Oh. Nossa, de Jesus. E essa cantora, quando veio aquele tal de aquele pregador, também foi chamada para cantar. E ela estava grávida. E assim que ela já entra para começar a cantar, já gosta de falar muito em línguas. O pregador diz: para. Aquele senhor, mas tudo em inglês, e o tradutor entra assim: para. Mas como mandar parar em inglês, não só fazendo gesto, quando se fala stop. Qualquer um consegue perceber que está a dizer para. E o senhor começou a falar: você, o que você está a fazer aqui? E a senhora ficou assim toda embaraçada. Essa gravidez você concebeu na prostituição. E você ainda tem coragem de vir aqui cantar? A senhora, todo mundo bem enxovalhada. Saiu de lá toda enxovalhada. Você se engravidou na prostituição. E como é que você ainda vem aqui me cantar? Sou sangue de Jesus. Entendeu? Mas ele estava aqui porque adorar a Deus. Adorar a Deus, adora. É o Deus diabo, é o Deus demônio, Deus vivo. Não é possível. Não é possível. Então é nisso, meus amados irmãos. Mas os ceguinhos ficam aí a seguir. E ainda mais com essa realidade que nós hoje estamos a viver, que o apóstolo tem desmascarado, tem falando toda a verdade, desmascarando os mentirosos. Agora as vistas daqueles que eram cegos estão a se abrir. Percebeu? Agora muitos estavam presos nessas mentiras, estão a despertar. Embora uns ainda estão lá agarrados, mas no tempo do Senhor vão saindo, assim como você saiu. Percebeu? Como você despertou, saiu de lá, dessa bolota dos porcos. Assim também vai acontecer com muitos. Não estou dizendo que provavelmente todos vão lá sair, não. Uns vão permanecer lá, nas mentiras. Mas muitos serão resgatados. Glória a Deus nas alturas. Sim. Por isso, hoje em dia, a atividade gospel aqui em Angola já não tem tanta força como antes. Houve um período que a atividade gospel começou a ganhar uma tamanha força quando apareceram aqueles cantores babilas, os não sei o que, esses grupos, até mesmo essa moça também estava a ver com muita força. Eu acho que aquele mesmo que aquele homem tinha falado, acabou com ela, creio eu. Está vendo? Se não antes era só Sofia, depois já passou aí o Guidestino também, mas sem muita expressão. Quando surge o Bambila, o drogueiro, o prostituto, a cantar, parece que adorava a Deus em espírito e em verdade, mas tudo falsidade. Aí começou a vir já, tentou muita força. Depois, para não assustar, com essa verdade que começou a ser pregada, o surgimento da STN, murcharam todos. Eu não sei se ainda continuam a fazer essas atividades deles que eles faziam. Eu duvido, nunca mais ouvi publicidade. Por atividade, concerto gospel, porque não sei o que. Se eles fazem, mas já sem aquele impacto de antes. Porque a verdade já triunfou. E importa que a verdade, que a luz, glória a Deus, se imponha. E ela já começou a se impor. Maravilha de Deus. Glória a Jesus. E nós que já estamos dentro dessa verdade, precisamos também andar na verdade para que verdadeiramente possamos adorar a Deus no verdadeiro sentido
em espírito e em verdade. Glória a Deus. Onde você pode adorar a Deus? Você pode adorar, como eu já disse, se calhar você entrou há pouco e não entendeu. Você pode adorar a Deus na sua casa, no templo, ou nesse caso, no meio da congregação dos justos, dos santos, ou como numa reunião como essa, que embora esteja sendo feita via online, mas ainda assim você pode adorar a Deus. Se nós tivermos conexão, por exemplo, vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus. Você também entra no Espírito, nesse caso, entrar no Espírito é se concentrar, para não se distrair, por isso preferimos fechar as vistas, porque fechando as vistas você se desconecta com as coisas que estão à sua volta, nesse caso, as coisas físicas, porque você vai olhando, olha para a esquerda, olha para a direita, você vai se distrair, mas fechando as vistas, você consegue se concentrar para entrar no Espírito e assim você poder louvar, porque nós não somos seres irracionais, somos seres racionais. E você não deve adorar sem saber o que você está a fazer. Não, porque Deus não é um Deus do absurdo. Percebeu? Que você está a falar coisas, você nem sabe o que está a falar. Você está a louvar, você nem sabe o que você está a louvar. Por isso eu tenho falado, você não deve só ficar a cantar uma canção só porque você está a ouvir o ritmo é um ritmo muito bom, você fica aí, você vai ter os ritmos, muito o quê? Esses ritmos muito mexidos, só ficar aí a cantar, a dançar, tem que primeiro entender a letra, tá bem? E principalmente para uma letra que é uma língua que você não entende, primeiro tem que perceber, se ele tiver a blasfemar a Deus, ou então tenha só uma noção, pelo menos aquela noção vai dar umas luzes para perceber se a letra é espiritual ou não. Porque há cantores que escrevem letras, canções, que você pensa que está dedicado para Deus, é para o Deus dele, o diabo. É para o Deus dele, a deusa dele, ou dele que é sereia, onde ele foi buscar tal poder maldito, fogo estranho, para ele ter a tal fama. Está contado a engrandecer o Deus dele, o Deus dela. E você sabe, você está também lá a cantar, a dançar naquele embalo. Tá bem? Sim. Glória a Deus nas alturas. E hoje em dia, o mundo está mais evoluído como antes, embora muita maldade também aumentou. Você pode pegar uma letra que você, se calhar, não entende uma língua e vai lá na Google e vai traduzir. Pelo menos ter o entendimento. Se uma foi surpreendida, procura alguém para poder dar algum tópico, enfim. E assim vamos. E sobretudo também a paz do Espírito, né? Se está a perder paz numa canção, então não adianta insistir. Se calhar Deus não quer que você cante, por quê? Vai entender depois. Glória a Deus nas alturas. Então necessário é que você se concentre para que adorar a Deus você possa fazê-lo em espírito e em verdade. Você já é espiritual, já tem o Espírito de Deus, já anda na verdade. Então, quando tiver que adorar, quando tiver a louvar, não se distraia. Não faça como muitos fazem. Quer louvar a Deus, quer adorar a Deus, mas com a televisão ligada, com barulhos não sei aonde, você não vai conseguir adorar a Deus. Não vai. Você pode estar a louvar e adorar, mas o seu louvor não vai ter aquela conexão com o céu. Não vai. Porque você está distraído. Percebeu? Você está distraído. É necessário que você se conecte com o céu. Percebeu? É necessário que você se conecte com o céu, porque só conectado com o céu, você poderá, glória a Deus, prestar o verdadeiro louvor ao vivo e eterno Deus. Sim. Por isso você vê a pessoa está no Espírito, está a louvar, está a adorar, vai sentir a presença de Deus a descer, o Espírito Santo a descer, tá vendo? E o Espírito Santo é muito sensível. Por isso os demônios atacam as pessoas. Quando você tenta fechar as vistas para tentar se considerar, você assusta seus ataques. Se for de noite, você está a louvar de noite, naqueles bairros da periferia, não só, ou até mesmo em uma casa, qualquer que seja o lugar. Você fecha as vistas para adorar, principalmente de noite, você vai ouvir vozes numa primeira fase, para quem ainda está a começar. Você vai ouvir, olha, está vindo um casumbi, olha aí o casumbi, olha aí a serpente, olha aí o não sei o quê. E você logo abre as vistas assustado, ou vai sentir tipo um barulho ou coisa do gênero, só para tentar distrair você.
Ou então vão usar pessoas, se calhar você já experimentou isso. Você vai lá para tentar louvar a Deus. Alguém, vão ter como aqui, né? Quando estamos a louvar a Deus, eu comecei a receber chamadas. Percebeu? O bem que a chamada estava a ser feita de um telefone que eu não estou a usar. Estou a usar um outro telefone, senão teria acontecido várias interrupções. Mas para quê? Para distrair, para cortar. E principalmente quando você já está a entrar no pico da adoração, de repente surge uma interrupção. E é para cortar. Se você já estava a sentir o céu a se abrir, a presença de Deus a descer, de repente aquilo cessa porque alguém surgiu, ou o filho vem incomodar, ou a mulher, ou o marido, ou alguém, tá vendo? Tu vai sentir vontade de liga para ele, liga para ela. Tudo vai ligar. E se você também se deixar levar, pronto, acabou. Mas se você for rigoroso, vai dizer, não pode chamar. Como eu fiz isso. Estava a chamar, não atendi. Pode chamar. Depois assustei, a porta estava a se bater. Mas antes disso, o alarme a tocar. Eu disse, não. Eu também aumentei o volume da minha voz. A última canção, nesse caso, né? Eu disse, isso é o demônio que me parar para eu parar de louvar, para ir abrir a porta. Não. Até que terminei de cantar. Na verdade, não terminei como queria terminar. Mas terminei, fui lá abrir a porta. Mas são os demônios que vão fazendo esses movimentos para tentar, por incrível que pareça, fazer com que você perca o foco. Glória a Deus. Então, quando estiver a louvar ao Senhor, tanto no templo, ou na sua casa, ou no monte, onde você for, procure fazê-lo em espírito e em verdade. Se for em sua casa, prepare o ambiente, separe, se fecha, entra no quarto, fecha como disse o Senhor Jesus Cristo, começa a orar, começa a louvar ao vivo Deus, ao eterno Deus. Diga mesmo, ninguém entra aqui, eu vou orar, eu vou louvar, vou buscar a face do Senhor. A menos que haja uma necessidade, uma urgência, assim, você começa a louvar, começa a adorar a Deus. Oh, aleluia, coisa linda. Sim, se for no templo, fica no espírito, porque senão vai assustar, só o diabo vai usar alguém que é carnal, que nem está no espírito, que só está a olhar de um lado para o outro, a reparar. E quando menos assustar, você também saiu, se desconectou. Para não falar como eu já estava dizendo, você fecha as vistas, tenta orar assim, os maus pensamentos começam a passar. Maus pensamentos. Começa a pensar mal, começa a pensar coisas até do passado, ou até pecados que você cometeu no passado. Tudo começa a passar na sua mente. Então tem que ser forte para romper isso, para vencer isso. Amém? Glória a Deus nas alturas. Assim nós adoramos a Deus, podemos adorar a Deus, sim, em espírito e em verdade. Quando nós somos espirituais e não carnais. Quando nós, glória a Deus, somos libertos pela verdade, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Caso contrário, é tudo falsidade. Tudo falsidade. Por isso, esses tais que cobram dinheiro, ele não tem problema de fazer isso. Porque eles sabem de que espírito eles são. Eles sabem. Sabem de que espírito eles são. Só ficam a enganar as multidões, pensando que estão a adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas então alguém que foi consultar o demônio, o diabo, ele não sabe mesmo que ele está a adorar o próprio diabo que ele foi consultar. Sabe. Mas como eles querem enganar as pessoas, para arrastarem as pessoas também para o caminho, para a perdição, por isso não abrem a boca para falar, ficam aqui calados. Quando forem perguntados, só fala Deus, né? O do vivo Deus, o eterno Deus, o Deus não sei o que, não sei o que. Mas tudo engano. Tudo engano. Tá bem? Tudo engano. Por isso não é tudo que parece ser unção, é unção. Porque um que é do diabo, que é filho do demônio, como eu já disse, um prostituto, um adúltero, como é que vai ser de Deus? Como é que vai ter unção de Deus? Aquilo não é unção de Deus, é unção diabólica, como dizia um certo um sonho, né? É unção diabólica.
E por incrível que pareça, uns até bebem bebidas alcoólicas e vão louvar, como faz o Bambila. E ele não é o único, tantos outros se drogam, né? Injetam-se drogas e eles ficam com aquela pujança. E muitos pensam que está na unção, mas não, uns são pregadores lá dos Gideões, não sei onde, dos Pentecas. Ele está aí a rugir, aleluia, não sei o que, não sei o que. Parece que é a unção de Deus, mas não. Unção diabólica do vinho, do caporoto, ou da cachaça, então, do lado que é do whisky, não sei de onde que é. Percebeu? E os cegos pensando que estão a adorar a Deus. E os cegos, coitados, estão lá, aleluia, sem saber que está lá o Espírito. Mas como é que a gente se sente bem? Oh, meu irmão, isso é a coisa mais fácil. Os demônios são espíritos ou não são? São. Eles sabem muito bem tocar no lado emocional, sentimental do ser humano. Quando eles tocam no lado sentimental do ser humano, ou emocional, o homem fica emocionado, começa a lacrimejar. Isso é a coisa mais fácil. Os diabos sabem disso. Percebeu? Exemplo vivo de Michael Jackson. Aquele era já do mundo e fazia as suas coisas no mundo, mas as pessoas choravam, desmaiavam. O que eles sentiam para chorar? Sentiam aquele tipo, um bem-estar, uma coisa boa. O que sentiam? Mas é Deus que fazia aquilo? Não, é o diabo. Claro, o Deus deles. Percebeu? O diabo. O diabo tocava naquele lado emocional do homem, os homens ficavam emocionados, e ficam até hoje, e começam a chorar, enfim. Mas no final de tudo ficam todos encapetados. Ficam todos endiabrados. Porque quem vai assistir, quem vai ouvir um endiabrado, um endemoniado, vai receber o mesmo espírito daquele que ele está a ouvir. Mas quem vai ouvir, quem vai, glória a Deus, louvar, quem vai, aleluia, ouvir aquele que tem Deus, não vai ficar endiabrado, não. Antes, se ele crer e ouvir em espírito de verdade, vai ficar também, ou vai receber também o mesmo espírito, para se tornar um homem espiritual, uma mulher espiritual, e assim poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus nas alturas, aleluia. Como a canção que nós cantamos, não é? Em espírito e em verdade, sim. Em espírito e em verdade, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer em te louvar, meu prazer em estar nos átrios do Senhor, meu prazer em viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Meu prazer em te louvar, meu prazer em estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, onde flui o amor, 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 ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Oh, aleluia. Meu prazer em te louvar, meu prazer em estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, 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 onde flui o amor, 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 onde flui o amor. Glória a Deus, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Maravilhoso Deus. Faça isso durante todos os dias da sua vida, que você vai se sentir sempre forte no Espírito. Faça isso. Você vai se sentir sempre forte, porque o Senhor vai fortalecer sempre o seu coração, o seu espírito, a sua alma. Oh, aleluia. Deus, meu Deus, o pecado me afastou de ti. Mesmo longe ouvi falar o quanto tu me amas. Oh. Meu Jesus, o teu sangue precioso me aproximou de Deus pela fé
minha vida em teu reino entrou. Mais perto de Deus, além do véu que um dia se rasgou, perdoado eu estou. Mais perto de Deus, quebrantado estou, prostrado aos teus pés, vive pra te adorar. Eu sou, vive pra te adorar. Eu sou, vive pra te adorar. Eu sou, vive pra te adorar. Eu sou. Mais perto estou, mas eu sou livre pra te adorar, pra te adorar. Diga, mais perto estou, mas eu sou livre pra te adorar, pra te adorar. Mais perto estou, mas eu sou livre pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Perto estou, mas eu sou livre pra te adorar, pra te adorar. Mais perto de Deus, além do véu que um dia se rasgou, perdoado eu estou. Mais perto de Deus, quebrantado estou, prostrado aos teus pés, vive pra te adorar. Eu sou, vive pra te adorar. Eu sou, vive pra te adorar. Eu sou, vive pra te adorar. Eu sou. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus. Glória a Jesus. Creio eu que chegamos ao final. Glória a Deus. Não sei se ainda posso cantar mais uma canção. Se não, então posso passar novamente as rédeas da sala. Pode cantar, meu pastor. Pode cantar, sim. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Cante comigo essa canção. Emmanuel, Emmanuel,
Estás aqui, estás aqui, estás aqui, Emmanuel. Estás aqui, estás aqui, diga, Emmanuel. Emmanuel. Estás aqui, estás aqui, estás aqui, Emmanuel. Estás aqui, Senhor, estás aqui, Emmanuel. Estás aqui, Emmanuel. Estás aqui, Emmanuel. Estás aqui, Emmanuel. Estás aqui, Jesus. Estás aqui, Senhor, Emmanuel. Estás aqui, Emmanuel. Estás aqui, diga isso, Emmanuel. Estás aqui, Emmanuel. Estás aqui, Senhor, estás aqui, Emmanuel. Estás aqui, Aleluia. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Glória a Deus. Oh, Elohim, Adonai, chama, diga Elohim, Elohim, Adonai, chama, mais uma vez, Elohim, 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 Adonai, Adonai, chama, oh, chama por ele, chama, oh, chama, Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, oh, chama, Elohim, Elohim, diga, Elohim, Adonai, Adonai,
chama, chama, oh, chama por ele, chama, 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 diga, chama, chama, mais uma vez, chama, chama, Elohim, Adonai, Adonai, chama por ele, chama, chama, Elohim, Adonai, Adonai, chama, 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 oh, chama, 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 Jesus, chama, chama. Oh, sinta a presença dele. Sinta a presença do Senhor. O Espírito do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Chama, chama. Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Doce presença do Senhor. Doce presença. Aleluia. Doce presença. Aleluia. Maravilhoso Deus. Oh, poder de Deus. Poder do alto. Poder de Deus. Oh. Aquela que sonda os corações, sonda você, sonda e conhece, sabe que vem e compreende aquele coração que clama Abba Pai, rendido a seu altar, sem medo de se expor e derramar sua vida, os seus projetos e maior valor. Você não pode se esconder do seu amor.
Você não pode se esconder de sua presença. Ela revela graça e perdão, cura e libertação. Venha sem demora, receber sua porção de graça e perdão, cura e libertação. Venha sem demora, receber sua porção. Aquele que sonda os corações, sonda você, sonda e conhece, sonda e conhece, sabe e vem e compreende, vem e compreende. Aquele coração que clama Abba Pai, rendido a seu altar, sem medo de se expor e derramar sua vida aos seus projetos de maior valor. Você não pode se esconder do seu amor. Você não pode se esconder de sua presença. Ela revela graça e perdão, cura e libertação. Venha sem demora, receber sua porção de graça e perdão, cura e libertação. Venha sem demora, receber sua porção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Glória a Deus por esta magna oportunidade que o Senhor concedeu. Glória a Deus. Aleluia. Para que estivéssemos juntos. Deus abençoe rica e poderosamente a todos. Glória a Deus. Muito bem. Para a pastora. Amém. Glória a Deus. Luiz Amém. Sebastião. Glória a Deus.